Cristiane, nós não vamos fechar a câmera em nenhum momento, né? Você falou isso, né? Acho que agora o som pode ser fechado, né? Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Esse é o 8º Seminário de Pesquisa e Integração, Gênero, Identidade e Educação, realizado pela representação discente do Programa em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo. Eu sou Lucas Dantas, eu sou mestranda do EHPS, sou ativista LGBT, sou uma pessoa trans não binária, e a partir desse lugar que eu vou conduzir a discussão hoje, acho muito importante falar de identidade de gênero na nossa apresentação, já que é um seminário sobre gênero. E eu gostaria de abrir esse seminário com uma frase do Paul Preciado, no manifesto chamado A Coragem de Ser Você Mesmo. O Paul Preciado, ele é um homem trans, e ele escreve o seguinte: será necessário destruir tudo, explodir o campo semântico e o domínio pragmático, abandonar o sonho coletivo da verdade do sexo, como foi necessário abandonar a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. Então, falar de gênero é trazer essa complexidade, e a mesa de hoje chama Uma Outra Masculinidade Possível. A gente sabe que falar de masculinidade é falar de muitas perspectivas. A gente pode pegar a perspectiva do homem negro, do homem indígena, do homem branco, do homem trans, de uma pessoa não binária, mas hoje a gente vai fazer uma intersecção da masculinidade com a educação. Então eu vou apresentar para vocês os nossos convidados e vou falar um pouco sobre a trajetória de cada um que vai compor a mesa hoje para falar sobre masculinidade nas suas pesquisas. O primeiro convidado nosso é o professor doutor Jânio Jorge Vieira de Abreu. Ele é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal do Piauí, é licenciado em pedagogia com especialização em supervisão escolar, é professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, onde atua nas modalidades de educação presencial e à distância, com ênfase na pesquisa educacional, educação e diversidade cultural, movimentos sociais e diversidades, fundamentos antropológicos e históricos da educação e processos educativos escolares e não escolares. O professor mestre José Maria de Oliveira Brito, ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade, esse programa na qual o seminário está acontecendo, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Direito pela Faculdade das Américas, com licenciatura em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Atuou por 7 anos como professor do curso de formação de professores da Faculdade das Américas e foi formador de professores na divisão pedagógica da Diretoria Regional de Educação da Penha. E por último, o professor mestre Josué Durval Aguiar Júnior, doutorando em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC, neste programa também, com mestrado pelo mesmo programa, possui especialização em Educação Ambiental pela Universidade Federal de São Paulo e aperfeiçoamento em desenvolvimento profissional de tutores regentes para o estágio supervisionado pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ele é diretor de escola. Então, ditos currículos, agora vamos começar a nossa discussão. Cada convidado vai ter 20 minutos e a gente vai começar com o professor Dr. Jânio Jorge Vieira de Abreu. Um prazer imenso estar aqui, né,
neste evento, que é promovido por estudantes da PUC, né, no 8º Seminário de Pesquisa e Integração, né, da PUC São Paulo. Fui convidado, apresentado pelo professor Antônio Francisco Soares, que é um colega de trabalho e uma pessoa muito especial para nós aqui no Piauí. E eu quero dizer que é um prazer muito grande ser ouvido por essa comunidade acadêmica, pelas pessoas interessadas nesta mesa, nos temas que serão debatidos nesta tarde, e acredito que vai ser muito proveitoso para nós, tendo em vista o comprometimento que as pessoas aqui presentes têm com a educação, e especialmente o desejo de discutir gênero, masculinidade, né, cultura escolar, o campo da educação de maneira geral, né? E o nosso trabalho, o trabalho que trazemos para este evento, para esta mesa, é masculinidades discentes na cultura escolar do curso de pedagogia. Quero dizer que é uma pesquisa de doutorado e posso adiantar que é uma pesquisa implicada, né, no sentido de que eu tenho uma relação, digamos assim, estreita com o tema, tendo em vista que o interesse de pesquisar as masculinidades na educação surgiu quando eu, em Teresina, quando estudante de pedagogia da Universidade Federal do Piauí, recebi um aviso, um comunicado, presenciei um comunicado nos corredores do Centro de Ciência da Educação da Universidade Federal do Piauí, em que convidava alunos do curso de pedagogia para um estágio na rede municipal de ensino de Teresina. E deslocando para lá, pude constatar que os homens não eram aceitos, né, no ensino de primeira, na época no ensino de primeira a quarta série, e a partir de então eu tive a ideia de pesquisar e saber o porquê. Fiz uma pesquisa de mestrado e agora no doutorado pesquisei os homens no curso de pedagogia, né, partindo do seguinte problema, né? Como se constroem as masculinidades na cultura escolar dos cursos de licenciatura em pedagogia de Teresina, Piauí, né? Brasil. Pesquisando, principalmente, privada de Teresina, né? De ensino superior de Teresina. A minha intenção era compreender como as masculinidades eram construídas e reconstruídas na cultura escolar, né? E aí, para isso, eu pensei em perceber, em descobrir, em investigar, desde a motivação para o ingresso no curso de pedagogia, né? A motivação dos estudantes, de onde partia isso, a receptividade no curso, né, o dia a dia acadêmico, o que eles achavam, quais eram as concepções deles do fato de serem homens e estarem num campo, né, ainda muito predominantemente ocupado pelas mulheres, e por aí vai, alguns aspectos, né, e outros aspectos. E com ações de pesquisa, para ser mais direto, eu decidi pesquisar, identificar os fatores que motivavam a opção, o ingresso, né, como já falei, no curso, descrever, construir o perfil de gênero dos alunos e alunas, aí estendendo as alunas, né, para que nós sabemos que o gênero é uma categoria relacional, né, simbólica, né? Quando vamos estudar os homens, naturalmente, consequentemente, estamos também pesquisando, investigando, vamos perceber significados relacionados também às mulheres, né? Analisar o contexto histórico e social de inserção dos homens nos cursos, considerando que eu peguei um recorte, principalmente a partir da LDB, né?
a partir de 96, com a promulgação da LDB, com a vigência da última LDB, e caracterizar as masculinidades, né, analisar o contexto histórico, caracterizar as masculinidades nas concepções e práticas acadêmicas dos cursos de licenciatura em pedagogia, né? Compreender também assim como se constroem essas masculinidades. Basicamente, esses os aspectos, né, que eu decidi pesquisar. E aí, considerando algumas categorias com as quais eu entendia que precisaria serem priorizadas nesse estudo, começando pelo campo da formação em si, né, curso de pedagogia enquanto campo de formação de professores, enquanto curso de formação de professores, e aí aproveitando os estudos de Bernon, de Nova, o próprio curso de pedagogia, o campo da pedagogia, através de Libânio Pimenta, né, Selma Garrido Pimenta e Iria Brzezinski, e outros, né? Masculinidades, a categoria masculinidade, através de Nolasco, Sócrates Nolasco, da Connell e de Pedro Paulo de Oliveira, embora considerando autores que atuam em campos de conhecimentos em áreas diferentes, mas seria necessário para compreender essas categorias, né? E gênero, através de Scott e Louro, né? Também a história cultural, como uma perspectiva, a cultura escolar e acadêmica, através de Peter Bach, Daiane Piscinato e Dominique Julliard. Então, foi basicamente essa a minha base teórica para compreender, digamos assim, como se constrói as masculinidades na cultura escolar dos cursos, né? Como havia, no início, desde o início da pesquisa, percebi uma preocupação, digamos assim, dos estudantes, dos meus interlocutores, dos participantes da pesquisa, em relacionar o curso de pedagogia com a educação infantil, e eu decidi pesquisar, além do cotidiano acadêmico do curso, claro, contemplando também o estágio na educação infantil. E, para isso, eu recorri a Sônia Kramer, né, e a Marília Pinto de Carvalho, como estudiosa do campo, e a Marília Pinto, especialmente, como estudiosa do cuidado infantil, né. Como metodologia, eu desenvolvi uma pesquisa de campo, e eu chamei também de documental, porque analisei muitos documentos, em 6 instituições de ensino superior, né, de Teresina, incluindo um centro de educação aberta à distância, ou da Universidade Aberta do Brasil, né, que é os núcleos de ensino à distância da Universidade Federal do Piauí e da Universidade Estadual do Piauí, somando aí 6 instituições, sendo que 5 presenciais e uma apenas através desses 2 polos, como à distância, né? Pesquisei 54 estudantes do sexo masculino, 29 estudantes do sexo feminino, 11 docentes, sendo 3 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, totalizando 94 participantes. Esses estudantes eu vou resumir um perfil deles, tinham idade entre 18 e 59 anos, cores pardas, né, denominadas por eles próprios, como se autodenominaram, né, com essas cores pardas e negras, né, predominantemente, e cursando entre o 3º e o 9º bloco do curso de pedagogia, sendo o 9º o último, né. O primeiro aspecto que eu procurei pesquisar foi a motivação dos homens e as concepções da comunidade sobre o curso de pedagogia. Essa motivação como é que se diz? Uni aqui com as concepções para resumir um pouco, né, a apresentação. E eu percebi que a motivação dos homens, em sua grande maioria, era mesmo por necessidade de se inserir no campo de trabalho, né, por incentivo da família,
né, ou de amigos e amigas, pessoas da comunidade, professores, ex-professores, mas não necessariamente pela vocação, né? Resumindo assim. E aí isso é em função de uma cultura escolar, né? Que para uma cultura do magistério, que para Daiane Piscinato, nesse período em particular que eu, digamos assim, determinei para a pesquisa, especialmente a partir da vigência da LDB, da última LDB, da atual, que está em vigência, neste período em particular, trouxe à tona disputas entre antigas e novas representações que explicitam com maior clareza o imaginário social e as hierarquias que passam a reordenar as relações no âmbito dessa profissão, né? E aí, só para complementar, em Dominique Julliard, vamos encontrar a cultura escolar dentro de uma abordagem histórica como sendo uma mescla de normas e práticas, aquelas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e como um conjunto que permite a transmissão desses conhecimentos e a incorporação, né, de comportamentos, né? Considerando isso, a chegada desde a opção dos homens pelo curso, né, a motivação pela escolha do curso, né, passando pela receptividade nesse curso e outros aspectos, está relacionada a essa cultura escolar que interfere diretamente, digamos assim, na motivação deles, né? Consentâneo a isso, a desvalorização da pedagogia enquanto campo de conhecimento, ou enquanto ciência, ou ainda dos estudos em pedagogia, explicaria como reflexo direto da desvalorização social e profissional do educador escolar, né? Isso considerando digamos assim, a reação de algumas famílias, que tiveram algumas famílias quando da escolha dos alunos, dos estudantes, né, pelo curso de pedagogia, né? E aqui eu vou mostrar alguns depoimentos que mostram o que diziam famílias, amigos, né, pessoas quando os estudantes foram entrevistados, escolheram o curso de pedagogia, né? Aqui para o Alex, quero lembrar que esses nomes são fictícios, né? Ele ouviu o seguinte: cara, as reações. Ele me relatou o seguinte: cara, as reações foram diversas. Tinha gente que falava o seguinte: você não tem nada melhor para fazer, não? Fazer logo pedagogia? Teve gente que mandou eu ser gari. Vai ser gari, rapaz, né? Então, essa foi o relato do Alex em relação ao que ele ouviu quando escolheu o curso de pedagogia, né? E o Baltazar relatou o seguinte: as pessoas, elas levam a pedagogia como, você vai morrer de fome, você é gay, homossexual, o que tu quer com pedagogia? Pedagogia não é um curso de homem, você tem que fazer direito, farmácia, você já trabalha com a farmácia, porque ele era já funcionário de uma farmácia, você já tem o tecnólogo da farmácia, né? Então, parte para outra, né? Então, essa eram as falas, digamos assim, era a reação das pessoas, né, quando eles optaram ou quando falaram sobre a sua opção, a sua decisão de cursar pedagogia, né? O Edinaldo relatou o seguinte: as pessoas veem pedagogia como um curso subalterno. Todo mundo falou: tu vai trocar ciências contábeis por pedagogia? Foi a fala do Edinaldo, né? Então, aí nós questionamos o seguinte: mas por que a pedagogia sofre tão forte rejeição na sociedade? Alguns autores, principalmente, vamos colocar aqui o Libânio,
ele vai fazer a seguinte reflexão: seria ver nela um caráter dogmático, racionalista ou mesmo tecnicista, no sentido de que toda ciência seria domesticadora, erigindo-se acima da sociedade? Seria decorrente da subestimação dos objetivos e processos pedagógicos didáticos em favor da tese de que, para uma boa aprendizagem, os conteúdos, métodos de cada matéria se bastam? Então, são reflexões. E nós sabemos que tem todo um processo, digamos assim, que é histórico, um processo de feminização do magistério, que foi desencadeado por diversos fatores. Entre eles, né, a ideia de que cursos como de pedagogia não teria um valor que pudesse contemplar, digamos assim, as aspirações dos homens, dos masculinos, em função, principalmente, estabelecendo a relação aí com o homem, na figura do homem provedor, né, do homem que ganha, que precisaria ganhar mais dinheiro, né, do que as Jânio, mulheres. só desculpa te interromper um pouquinho, que falta 5 minutos, tá bom? Para finalizar sua fala. Obrigado. Então, considerando isso, diversos outros fatores que vai acontecer de acordo com a fala dos homens, né, dos entrevistados, essa reação, né, à escolha dos homens pelo curso de pedagogia, né? Então, o Libânio faz essas reflexões. E eu coloquei assim, como fatores que contribuíram para a feminização, assim, para ser mais, economizar tempo, fui mais direto, o desmasculinização do magistério, o que eu chamei de desmasculinização. Em função dos estudos, das leituras, né, da análise dos documentos, dos estudos que fiz, né, como fatores, né. Mas colocando aqui um depoimento de um estudante, né, como eu falei, coloquei que a faixa etária dos estudantes, dos homens, varia de 18 a 59 anos, os homens que eu entrevistei. Então, o Pedro é um dos homens já de uma certa idade, né, que optou por pedagogia após muitos anos de vida profissional. Aí ele diz o seguinte: um dia eu estava assistindo o rádio e estava passando uma reportagem dizendo que o Brasil tinha uma deficiência muito grande de professores. Uns 5 anos depois, era obrigado a empregar professor. Isso ele ouviu, né? E eu digo, rapaz, ele pensou, sabe que esse curso me interessa? Eu vou me aposentar, né? Ele era funcionário dos Correios, e aí eu não vou ficar na invalidez, ou seja, não vou ficar, no sentido que ele estava dizendo, não vou ficar aí sem fazer nada, né? Aí eu disse, você sabe, eu vou fazer pedagogia, né? Então, essa é uma escolha, assim, um pouco meio que em segundo plano, né? Bons resultados é outro fator que motiva esses homens obtidos com o trabalho das mulheres, né? Certo? Ou melhor, que motiva o processo de feminização no magistério. O afastamento dos homens em função dos salários, né? Já comentei. Outro aspecto, a necessidade de inserção no campo de trabalho, né? O depoimento que eu coloquei foi para enfatizar um pouco desses aspectos, né? Então, são aspectos que motivam, digamos assim, a opção pelo curso de pedagogia. A busca pelo conhecimento, a influência da família, né? A vocação para o magistério também, né? Que aí se atribui bem mais às mulheres, mas os homens também possuem essa vocação, embora influenciados pela cultura, eles diminuem muito essa participação, né? Então, e o Conan, o Robert W., que era Robert W. Conan, e mudou, né, fez a transgenitalização, ao tratar da construção e reconstrução das masculinidades, ele afirma, né, que essa ideia de que o homem não deve cursar pedagogia, o homem não deve ocupar determinados espaços, determinadas áreas, o campo de trabalho se adequa mais às mulheres, né? Se dá em função do que a sociedade coloca, impõe para, né,
para o sexo, né? Ele diz que no gênero, né, as práticas se dirigem aos corpos, né? Os rapazes são pressionados a agir e a sentir dessa forma e a se distanciar do comportamento das mulheres. A feminilidade é compreendida como o oposto. A pressão em favor da conformidade vem das famílias, das escolas, dos grupos de colegas, da mídia e, finalmente, dos empregadores. A maior parte dos rapazes internaliza essa norma social e adota maneiras e interesses masculinos, tendo como custo, frequentemente, a repressão dos sentimentos, né? E nós encontramos muitos homens que gostariam muito de fazer, de cursar pedagogia, mas, de certa forma, foram influenciados a não cursar, né? Então, as reflexões que eu cheguei com esse trabalho. Construiu-se um perfil dos homens estudantes, do qual destacou-se os seguintes aspectos, né? Os estudantes são oriundos de famílias de classes populares com baixa renda e com pouca escolaridade. Frequentam cursos de pedagogia gratuitos ou financiados, e mesmo que esta não tenha sido a primeira opção deles, contraditoriamente, estão convictos de que fizeram a melhor escolha. Parte dos homens, 12 homens da quantidade de 54 homens que eu entrevistei, os estudantes, né, fora os professores, são masculinos de orientação homossexual, e outros 42 são de orientação heterossexual. Na verdade, não foi feita uma pergunta sobre a orientação sexual dos homens. Esses 12 homens, eles falaram espontaneamente sobre a sua orientação sexual, né? Inclusive relatos sobre dificuldades no estágio, que eu não coloquei aqui, inúmeros relatos, em função da sua orientação sexual. Casos de estudantes de uma faculdade, por exemplo, que fez um relato muito forte em relação a uma mãe que impediu o filho de abraçá-lo, quando o filho, no encontro com a criança, na escola, o filho já tinha tido a experiência de trabalho, né, como aluno desse rapaz homossexual, e partiu para ele para abraçá-lo, e a mãe o impediu de abraçá-lo, né? Então, ele fez um relato muito emocionado, né? E outro que foi expulso de casa, e por aí vai, né? Os relatos sobre essas pessoas, né? O modelo de sociedade patriarcal e androgênico persiste como genes de uma cultura escolar subsistente, que, mais que um processo de feminização, desencadeou um processo de desmasculinização do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do magistério de Teresina, Piauí, Brasil, né? Identificou-se diferentes tipos de masculinidades que, embora movidas por situações e condições de vida diferenciadas, compartilham aspectos comuns em suas trajetórias de vida, pois são homens que, a despeito das dificuldades para ingressarem na universidade e no curso de pedagogia, tornaram-se sujeitos de suas próprias histórias, enfrentando e superando muitas barreiras em busca dos seus objetivos, né? Nessa experiência, observou-se nos cursos de licenciatura em pedagogia um gênero pouco presente, mas uma permanência resistente, como se os valores patriarcais ou matriarcais determinassem seus espaços, mas não erguessem ali o seu trono, né? Aqui eu concluo, né, mostrando um pouco, né, algumas reflexões sobre o trabalho. Peço desculpas porque, em função do tempo, mas também até mesmo da adequação aqui da apresentação, pode ter ficado alguma parte, né, que eu tenha saltado para economizar o tempo. Então, eu agradeço e fico à disposição para o debate, para as observações, questionamentos ou contribuições ao nosso trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, professor Jânio, pelo compartilhamento da sua pesquisa. Acho que a raiz de tudo isso é a gente associar gênero e profissão, né? Assim como a cisgeneridade tenta dividir todas as outras coisas do mundo e produzindo essa masculinidade tóxica, né? Principalmente nos cursos, nas formações de educação.
Agora a gente vai conversar um pouco com o professor, mestre José Mário de Oliveira Brito, que vai compartilhar um pouco sobre a pesquisa do processo de hibridação, a construção da concepção de gênero nos boletins de educação do MST. Boa tarde a todos. José Mário, na verdade, eu não atualizei meu Lattes ainda, mas eu já defendi minha tese em janeiro deste ano. E, assim, um prazer imenso estar nesse evento tão importante para o nosso programa, poder compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. Agora eu preciso ver se está passando. Então, eu trago aqui alguns pontos de partida da pesquisa, né? O primeiro ponto de partida que eu trago aqui é o Movimento Sem Terra. Eu fui estudante do curso de pedagogia lá na Universidade do Estado da Bahia, e lá, nessa experiência, eu atuei como... Eu era pesquisador, atuei como um aluno pesquisador, no qual fizemos uma pesquisa sobre a história da educação da Chapada Diamantina, e dentro dessa pesquisa eu tive esse contato com a MST, que assim, criou várias possibilidades, né? Inclusive o meu mestrado na Federal do Paraná, eu pesquisei o ensino de história nas séries iniciais, em um assentamento lá do Paraná, e o MST foi me seduzindo com seu jeito inovador de pensar a educação, de pensar os processos de formação, de pensar a formação do seu sujeito, né? Do sujeito sem terra. E o segundo ponto de partida da minha pesquisa são as questões de gênero, né? No meu processo formativo, depois de atuando como professor, muito me incomodava como as questões de gênero estavam pautadas nas redes de ensino. Eu sou diretor de escola aqui no município de São Paulo, já atuei como formador também da diretorias de ensino aqui, e assim, me incomodava muito ver várias perspectivas de se tornar pessoas serem desconsideradas, e aí eu busquei aprofundar uma temática, porque também dizia respeito a mim mesmo, né, a minha identidade. Eu sou gay cis, e assim, eu precisava fazer alguma coisa, me incomodava ver relegado tantos sujeitos, tantos sofrimentos de muitos alunos, porque ficava invisibilizado essa discussão nas escolas. Aí eu busquei, estudei, fiz uma disciplina na USP com a professora... Mas, assim, eu busquei, fiz um curso sobre gênero e educação, e aí busquei estudar mais autores sobre essa temática, e com isso veio a necessidade de fazer essa pesquisa sobre o gênero, e aí nessa realidade do Movimento Sem Terra. E no decorrer do desenvolvimento desse processo formativo, com a minha professora orientadora, Helenice Champ, eu conheci o trabalho do professor Nestor Garcia Canclini, Culturas Híbridas, que trouxe que acabou sendo um referencial para a minha pesquisa, né? A perspectiva de Canclini de pensar como, nesse processo de entrecruzamento de culturas, o que é que permanece, que outros objetos se constituem, né? O que é que permanece, o que é que se modifica. E, com isso, para afinalar esse recorte da pesquisa, eu busquei analisar documentos, os chamados boletins de educação do MST, que tem desde quando o MST começou a estruturar sua proposta de educação, são boletins que têm um caráter formativo e um caráter de orientar, né, o currículo das escolas do MST. Então, esse é um documento que é um ponto de partida para a gente buscar olhar como acontecem esses processos de hibridação relacionados às questões de gênero, né, dentro da proposta educacional do Movimento Sem Terra. E um outro ponto de partida importante para a minha pesquisa é o referencial teórico-metodológico da história oral temática, que também a minha orientadora, a professora Helenice Champ, que é aí do nosso programa, ela é um dos grandes nomes dentro dessa metodologia, e é uma metodologia que vai me ajudar a perceber, por meio das memórias dos entrevistados, o que essas memórias revelam desse processo de hibridação, daquilo que o MST
apresenta como propósito nos documentos daquilo que de fato acontece na hora do fazer pedagógico, na hora no dia a dia ali, no dia a dia das escolas, dentro das escolas de assentamentos e acampamentos. No primeiro capítulo da pesquisa, eu vou trazer, contextualizar toda a questão do MST como movimento social de relevância não só nacional, mas internacional, por tudo que o MST vem construindo e transformando vidas, né, e a realidade do campo, e a proposta de educação do MST, que é uma proposta de educação consistente, que é uma proposta de educação que busca dar voz, emancipar os sujeitos, né, dar voz à vez e possibilitar a construção de um novo homem e de uma nova mulher, né? E nesse primeiro capítulo eu trago as discussões de processo de hibridação e claro, eu faço o recorte da discussão do processo de hibridação tá na perspectiva do Canclini, né? E como esses processos, como essa educação e todo esse desenrolar, ele vai produzindo esse currículo, né, que o MST procura para construir o novo homem e a nova mulher do campo. Eu trago aqui uma referência que, para mim, traduz bem a perspectiva e a importância da educação do MST, que diz assim no caderno de educação número 1. Este é o horizonte que define o caráter da educação no MST. Um processo pedagógico que se assume como político, ou seja, que se vincula organicamente com os processos sociais, que visa a transformação da sociedade atual e a construção, desde já, de uma nova ordem social, cujos pilares principais sejam a justiça social, a radicalidade democrática e os valores humanistas e socialistas. O Canclini, para vocês entenderem um pouco melhor como que o Canclini entende o processo de hibridação, ele diz que são processos socioculturais na quais estruturas ou práticas discretas que existiam de formas separadas se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. E aí, no decorrer do trabalho, após fazer essa contextualização do MST, da proposta de educação do MST, né, e de demonstrar que estamos entendendo com o processo de hibridação, a gente, na segunda parte do trabalho, vem entender como essas questões de gênero se fazem presentes dentro do MST. E aí a gente percebe que as questões de gênero estão desde o nascimento do MST, que o MST busca superar as desigualdades entre homens e mulheres, né? A mulher, desde o surgimento do MST, existe um esforço em dar um lugar de voz e vez das mulheres, e não só de dar às mulheres, do próprio movimento vão conquistando esse espaço. E, mais recentemente, o MST tem uma das suas frentes, que é a frente LGBTQI+. Né? O MST hoje tem um núcleo LGBTQI+, pessoas de diversas expressões de gêneros e identidades de gêneros, que fazem parte do movimento, buscam construir, buscam ocupar o seu lugar também dentro do movimento, que é um baita desafio mesmo dentro desse contexto de um movimento que valoriza as dimensões humanas, as dimensões da inclusão das pessoas, né? E aí, nesse capítulo 2, a gente vai olhar para os boletins de educação e tentar perceber como é que os discursos que estão nos documentos, do que diz respeito às igualdades de gênero, dos que diz respeito à participação da comunidade hoje LGBTQI+, no MST, como isso se revela nesses documentos que orientam o currículo do MST, um dos documentos, né, que é o boletim de educação, são os boletins de educação. A análise dos boletins de educação, então, foi bem dentro dessa perspectiva, né, de buscar identificar como eles percorrem, significam, consideram, valorizam as questões de gênero e como apresentam as categorias de mulher e as desigualdades entre gêneros. Claro que nos primeiros boletins, você vê essa questão, e aí a gente faz análise de imagens dos boletins, o lugar que a mulher é colocada, então você vê o esforço que o movimento, mesmo simbolicamente, de botar sempre as mulheres e os homens na mesma condição de participação, de envolvimento na luta, né? Isso é um esforço que os documentos, os boletins vão revelando isso, como é incentivado o protagonismo dos processos educativos, tanto de homens como de mulheres. E aí, no terceiro capítulo, depois da gente analisar os boletins e perceber nesses boletins
como as questões de gênero perpassam nele, e, claro, nos boletins ficou claro para a gente também que as questões de gêneros, em determinado momento, elas ficam escondidas dentre a questão de classe social, já que o MST busca, de maneira prioritária, construir essa noção de classe social entre os participantes do movimento, né? Então, percebendo que existe ali uma perspectiva de pensar a igualdade de gênero, ao mesmo tempo que existe uma predominância na discussão de classe social, a gente vai aprofundar essa discussão, vai tentar identificar isso, de como essas questões estão de forma concreta no currículo, a partir das vozes, né, a partir das memórias dos militantes que entrevistamos, que são militantes que atuam em escola de assentamento. Antes da gente chegar na questão da entrevista, a gente discute o gênero, e aí a gente discute o gênero na perspectiva da Scott, como a gente traz as contribuições das teorias queer, que tem como um dos grandes referenciais a Judith Butler. No que diz respeito ao conceito de gênero que o trabalho discute, a Scott é nosso grande referencial. Ela diz que minha definição de gênero tem duas partes de diversos conjuntos que estão interrelacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre duas proposições, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Tem outra perspectiva de gênero, que é a perspectiva de gênero da Judith Butler, que, da perspectiva dela, o gênero é uma expressão performativa dos sujeitos, um ato intencional que revela a natureza feminina e masculina em uma pessoa, independente de qual seja o seu sexo, que produz um discurso que é validado pela repetição de normas que muitas vezes são ritualizadas. Então, no nosso trabalho, após essa análise do documento, e tanto como parâmetros, esses referenciais teóricos para a gente discutir gênero, transitamos por outras autoras, a Guacira Lopes, a gente vai buscar contribuições sobre a discussão de gêneros também, especificamente no campo da educação. A ideia era perceber se o MST acompanha esse processo, que é muitas vezes acadêmico, na academia, né, esse processo de discussão de pensar o gênero num momento, a partir da questão da mulher, depois ampliando essa discussão para outros sujeitos desse processo, desse contexto. E aí a gente vai entrevistar os professores educadores de um assentamento, né? A gente trabalha com a história oral temática, e aí o nosso roteiro de entrevista ele foi pensado em duas partes. A primeira, dentro do nosso referencial teórico metodológico, aborda a memória das famílias e do lugar, e a segunda, as questões ligadas ao objeto de pesquisa, que é a questão de gênero dos boletins de educação do MST. A gente começa a entrevista com questões relativas à vida familiar dos entrevistados, na perspectiva, é uma estratégia para desarmar, para deixar o entrevistado mais à vontade, para depois a gente tratar das questões relacionadas diretamente ao tema. A história oral, esses entrevistados, a gente também, por uma questão ética, não é revelado o nome dos entrevistados. Eu criei nomes fictícios a partir das minhas referências, né? Uma das entrevistadas, eu identifico ela como Frida, a outra entrevistada como Dandara, Tchê e Marielle. Os nomes foram escolhidos porque são representativos para mim, né? E aí a gente vai buscar nessas entrevistas as memórias dos entrevistados para perceber como acontece esse processo de hibridação entre o que a cultura do campo traz, né, como cultura do campo, o que a proposta do MST que está nesses documentos, e o que esses sujeitos que fazem parte da proposta de educação do MST, que produzem esses currículos, que estão ali no dia a dia da escola, para entender o que é que fica, quais são o que predomina. A gente tem um avanço nas discussões de gênero dentro dessas propostas de educação, o que se propõe nos documentos não se revela na prática. Então, aqui tem uma fala da Frida, que é uma das entrevistadas, que ela diz: a gente vem de uma cultura machista e vem de uma cultura camponesa, né? Junto da cultura machista geral com a cultura camponesa, que tem também uma marca mais acentuada do machismo dentro do campo,
é o machismo, as relações de gêneros desiguais vinham para dentro dos nossos acampamentos e assentamentos. E aí a entrevistada vai revelando de que não foi pacífico, por mais que o MST defenda, por exemplo, as questões no primeiro momento das mulheres, as mulheres ocuparem seu lugar do poder, na hora disso virar real no dia a dia dos assentamentos, né, as mulheres acabavam ficando em casa e os homens assumindo os lugares de poder, a mulher cuidando das crianças. E aí, claro, essas mulheres, dentro do movimento, os processos formativos foram muito importantes para isso, foram buscando o seu lugar dentro do movimento. Né? Eu vou ler uma entrevista de cada um em questão de tempo. A Dandara, uma também entrevistada, a Dandara, ela fez o curso de pedagogia pelo MST, e ela atua nesse assentamento também. Ela diz, também assim a questão da idade, porque mulher, às vezes, na sociedade, chegou nos 50 já é velha, já tem que estar dentro de casa, cuidando dos netos, que é isso, que é aquilo. Isso lá em casa foi um pouco diferenciado. Eu não estou muito assim, dentro desse padrão de vó, de ficar cuidando dos netos. Eu cuido, mas não assim, é uma obrigação minha, né? Então, você revela de como a vivência da Dandara do MST foi possibilitando essa desconstrução da figura da mulher, do lugar da mulher, né? E ela própria mostra de que isso aconteceu uma transformação nela e que ela acaba assumindo outro papel que não da visão que existia predominantemente da mulher no campo. O Tchê, que é um professor também, que atua em uma escola de assentamento, tratando dessa questão de gênero, ele fala que eu acho que dentro do MST houve um avanço muito grande. Se a gente pegar as primeiras lutas, geralmente os homens iam para os acampamentos e as mulheres ficavam para suas comunidades. Depois, não muito tempo, a própria consolidação do MST enquanto movimento social vai criar também a necessidade... Professor, desculpa te interromper, para te avisar que faltam 5 minutos, tá bom? Tá. Então, as entrevistas, para adiantar que só são 5 minutos, elas vão revelando todo esse processo complexo entre aquilo que os documentos propunham, do que diz respeito às questões de essa desconstrução, né, a superação das desigualdades de gênero, no primeiro momento, das questões relacionadas à mulher, de que isso é um processo de luta dentro do próprio movimento, né? E o que a gente encontrou no final, como considerações finais do trabalho, é de perceber como o MST vem caminhando, porque desse momento de retrocesso, onde a gente, né, a escola sem partido, vem buscando tirar as discussões de gênero da escola, o MST afirma esse processo de discussão dentro de sua proposta educacional. O MST hoje tem uma frente, um setor, que é um setor LGBTQI+, do MST, onde se discute as questões, além das questões da luta, as questões identitárias. Né? As questões identitárias ganhou lugar também no movimento. Então, o movimento conseguiu avançar seus cursos de educação hoje. Também aqui tem uma foto embaixo, que é de um congresso de educação do MST, lá na Bahia, onde se discute a questão da diversidade sexual, das identidades, das expressões de gênero. Né? E aí a gente vê que, na perspectiva do Campini, de que, de fato, não existe um processo pacífico de constituição dos sujeitos e das ideias. Né? Existe um processo de trocas e esse processo é dinâmico. Né? Coisas permanecem, coisas se modificam. Mas acho que a grande riqueza do trabalho é sentir no MST a esperança dessa possibilidade que o próprio movimento vem dando aos seus sujeitos que lutam por esse espaço lá no campo, de serem quem eles são, de se expressarem como eles são, né? E que a comunidade LGBTQI+, tem lugar, espaço e vem conquistando voz do movimento, e que os processos da educação do movimento hoje se preocupam em formar que o sujeito sem terra se desenvolva e cresça, tendo essa perspectiva de pensar o sujeito nas suas várias possibilidades de ser e existir. Então é isso, é muita coisa para falar. Eu estou um pouco nervoso porque tive que resolver algumas coisas, estou me falando de fora de casa, né, em outro local. Então talvez não tenha conseguido me expressar tão bem como eu preparei. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha colaborado aí, desculpe aí, né? Obrigada, professor José, acho que
conseguiu ir muito. Como eu falei no começo, né, são muitas as masculinidades e são muitas as resistências LGBTs, são muitos os feminismos, então eu acho que toda generalização ela tem que ter muito cuidado, porque são muitos corpos no mundo que, embora vivenciem coisas parecidas, são diferentes os enfrentamentos. Então essa concepção que você traz do MST, ela é muito certeira, porque é o estudo sobre esse território, sobre esses corpos, né? Obrigada. O próximo convidado é o professor mestre Josué Durval Aguiar Júnior, que vai conversar com a gente sobre professores de bebês, elementos para a compreensão da docência masculina na educação infantil. Bom, acho que aí, só liberar aqui. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite. É uma honra participar desse seminário e, ao mesmo tempo, já parabenizar a representação discente do HPS pela estrutura, por todo o trabalho realizado aqui, né, desse evento, né? Então, é um evento grandioso. Eu tenho visto a equipe trabalhando muito, né? E desde o começo do ano, né, onde aconteceria presencialmente lá na PUC, enfim, agradeço demais. Pois bem, eu venho para falar da minha dissertação, que eu defendi pela PUC, pela EHPS, em 2017, que é sobre a presença dos homens na educação infantil, mas especificamente nas creches paulistanas, né? Então, o nome da dissertação é Professores de Bebês, Elementos para a Compreensão da Docência Masculina na Educação Infantil, defendido em 2017. Pois bem, mas antes de eu falar da minha dissertação, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória, né? Como o Lucas já até apresentou o meu currículo no começo da sessão. Apresentar aqui, eu também fui um professor na creche, também sou um professor na creche, né? Meu cargo ainda está lá. Eu me formei pelo Cefam em 2002, como uma grande parte da rede de São Paulo, muita gente estudou no Cefam. Fiz pedagogia, me interessa muito a questão do professor Dr. Jânio, né, falando sobre os alunos da pedagogia, né, os homens, e das questões que se apresentam ali, né, por que você está fazendo? Por que você fez magistério? Eu lembro na 8ª série até, inclusive, quando eu fui para o magistério no primeiro ano, um professor, Dr. Jânio, falou para mim, assim, mas por que você vai fazer magistério? Magistério é coisa de menina, né? Então, essas falas são muito, muito presentes, né, acerca da presença do homem na educação. 12 anos, meu cargo ainda é de professor de educação infantil na creche, né? Eu atuei por 12 anos na sala de aula com as crianças, nas DREs de Guaianazes e na DRE de Itaquera. Atualmente sou diretor de uma EMEI, na DRE São Miguel, EMEI Holanda Bassi. Já passei também, como o doutor José Mário passou, pela DIPED, já passei pela Unicel, e já tenho uma trajetória também em alguns outros espaços da rede de São Paulo. Pois bem, sobre a minha pesquisa, a minha orientadora foi a professora doutora Luciana Maria Giovanni, né? E essa pesquisa, ela tentou analisar o que acontece nas escolas, nos berçários da educação infantil, onde tem a presença do homem, do professor do sexo masculino. O que acontece? Por quê? Desde há muito tempo, os homens estão presentes nas unidades de educação infantil, mas exercendo outros cargos, como agente escolar, quadro de apoio, ATE, direção, e a estranheza a respeito dessas pessoas nessa unidade é muito menor, né? Agora, quando se trata do professor ali na creche, na lida diária, na alimentação, na troca, enfim, há um estranhamento. Compreender essa docência masculina no SEI, né? SEI e creche, né? Como a gente pode estar diversas pessoas de diversos locais do país, em São Paulo, as creches são denominadas aqui há muito tempo já de centros de educação infantil. E tentar traçar esse perfil desses professores da rede paulistana, né? Quem são esses professores? Pois bem, a gente utilizou como metodologia foi um questionário, um formulário digital enviado pelo Google Forms,
Na rede de São Paulo, no levantamento que eu fiz, haviam, em 2016, que são os dados de 16, haviam 170 professores na rede, né? E como entrar em contato com esses 170? É algo muito complexo. Então, a gente utilizou as redes sociais para entrar em contato. O Facebook foi a plataforma, assim, de contato, além dos contatos que a gente tem, pessoais, de amigos, enfim, né? Consegui falar com 52 desses 170 professores, que falei, olha, estou traçando perfil, tentando entender quem é esse professor, o que acontece, tem alguma experiência, algo que você queira relatar, enfim, desses 52, 24 responderam, né? Então eu tenho dados de respostas de 24 professores, que dá aproximadamente 15% de todos os professores homens da rede de 2016. E aí, nesse questionário, a gente colocou várias perguntas. Eram mais de 40 perguntas, até muitos brincavam comigo, mandavam mensagem, falou, poxa, Josué, quanto tempo que eu vou gastar para responder tudo isso aqui? Enfim, eram perguntas densas, né? E eram respostas, muitos foram muito generosos nas suas respostas, eram respostas longas, respostas que demandavam um tempo ali, então, sou muito grato a todos eles que responderam, enfim. E eles tinham dados pessoais, né? Nome, idade, enfim, qual região trabalha, a sua formação acadêmica e trajetória profissional, o que fez ele escolher ser professor, enfim, por que ele escolheu o curso de pedagogia, por que ele fez magistério, enfim. Aí, questões da formação pessoal, sobre a sua família, como que era a sua casa, quais eram as suas brincadeiras, quais eram os seus gostos. Sobre um olhar profissional, no olhar do professor, sobre as percepções em relação a costumes e atitudes das famílias de onde ele trabalhava, qual era a sua percepção da sua relação com as famílias, né, e com as crianças. A sua atuação, nervoso aqui, sua atuação, a relação com os bebês e as crianças e com os colegas de trabalho e chefia, como que era essa relação da presença do homem, né? O tempo é curto, mas assim, quando eu costumo falar disso, eu falo de várias experiências com as crianças, o professor, a relação professor-criança, ela é maravilhosa. As crianças, elas procuram interagir muito, brincar, se divertir, buscam outras formas de interação, tem interações muito ricas, né, entre a criança e o adulto. E na relação profissional, a sua percepção acerca da profissão, do que é ser um professor na creche, o que é ser um professor de educação infantil, e o que ele gostaria para ele, né, na sua carreira, né, quais são os outros aspirações, né. Pois bem, aqui nesse quadro a gente vai ver como que se deu essa presença do homem nas creches. Como que ela se deu efetivamente? Evidente que nós temos professor nas creches desde antes de 2002, né? Porque em 2002 as creches saem da Secretaria de Assistência Social e vão para a Secretaria Municipal de Educação. Já haviam professores homens, né, nesse momento, mas eram muito poucos, né? Mas a grande explosão, né, o grande ingresso dos professores se dá em 2004, onde houve o primeiro concurso público para professor do SEI, que era professor de desenvolvimento infantil na época. Hoje chama-se professor de educação infantil. E aqui nós podemos ver nesse quadro, são esses dados eu levantei com a Secretaria da Educação em 2016, né, sobre ano a ano, do sexo feminino, sexo masculino, homens e mulheres que ingressam na prefeitura para trabalhar no SEI. Então, vocês podem ver que em 2004 e 2005 são os anos que ingressaram mais profissionais, né? E aí é uma diferença. No primeiro ano, 54 homens, no segundo, 28, em 2006, 18, e aí vai mantendo-se uma constância ali. Nos primeiros, como foi o primeiro concurso, né, o número foi muito maior. E na tabelinha de baixo, você vê as exonerações, os desligamentos também. Se dá na mesma proporção quase de homens e mulheres, tá? Tanto o ingresso quanto a exoneração. Percebe-se que nos últimos concursos, já sendo 3 concursos para ingresso para trabalhar na creche, porque o concurso para trabalhar na creche é um concurso específico.
E existe um outro que é para trabalhar em EMEI e EMF, né? Isso para profissionais habilitados com curso de pedagogia ou magistério. Aí, no próximo quadro, a gente vê a atuação desses professores. Onde que eles atuam? Para quem não conhece a nossa cidade, a nossa rede é uma rede cheia de siglas. Então, por vezes, vai ficar muito confuso entender. Mas cada sigla dessa aqui, ó, BT, CL, CS, FB, enfim, ela corresponde a uma diretoria de ensino. Aqui na Zona Leste, onde eu estou, eu vou utilizar onde eu estou trabalhando agora, que é a MP, que é São Miguel Paulista. Então, nós vemos lá que, em 2016, haviam 1.253 professoras e 23 professores. Então, essa média corresponde à média nacional de professores de educação infantil, que é de 3%. Dos profissionais de educação infantil são homens, dos professores, tá? A gente pode perceber aqui também que as regiões onde tem mais professores homens são as regiões das pontas. Então, assim, por exemplo, Campo Limpo, que é a CL, e Capela do Socorro, CS, também onde tem mais, ó, quase um número muito parecido com de São Miguel Paulista, tá? Guaianazes, que é a G, também tem 21, é da ponta, né? Então, é um dado que a gente não questionou, mas tentou entender. A gente percebe que é curioso essa distribuição dos professores, né? E aqui no número total nós vemos que são 12.260 professoras e 170 professores. Dados de 2016, tá, gente? Como eu já havia dito. Pois bem, para essa dissertação, o embasamento teórico são alguns nomes da educação infantil. Sobre as creches, a gente pegou a primeira aqui, a professora Fulvia Rosenberg, a Maria Malta Campos, para entender a creche, a história da creche, o movimento feminista na década de 70 em busca das creches, né? A Maria do Céu Roldão, que vai falar sobre o trabalho docente, a profissão docente. Por quê? Esse professor homem na creche é um sujeito novo, mas a professora da creche também é um sujeito novo no campo docente. Então, a atuação docente na creche é uma questão nova a ser estudada, né? A Maria Carmen Barbosa, sobre a educação infantil, né? A gente vai falar a Judite Falck sobre também essas interações, né, das crianças, como que é o trabalho com as crianças, como que se desenvolve o trabalho, porque os professores vão responder ali sobre a sua lida com as crianças, né? E o professor, e o Michael Apple, que vai falar também sobre gênero, raça, educação, que tudo isso não tem como discutir educação se a gente não discutir gênero, classe social, né? E raça. Pois bem. Aí as questões para a dissertação era como que funcionam as creches, o que é ser professor na creche, no geral, e quem são e como atuam esses professores, né? Como eles exercem suas funções, como eles se enxergam como profissionais, como caracterizam as suas tarefas em relação às especificidades do trabalho das próprias crianças pequenas. Como que é lidar com a criança pequena, né? E qual é a sua formação acadêmica, projetos futuros e que motivos levaram a escolher essa profissão. E aí o objetivo era reunir esses elementos para entender essa docência masculina da educação infantil, traçar esse perfil e descrever as condições de ingresso desses homens na educação infantil no geral, na rede toda, né? Eles entram, eles fazem o concurso público, que é democrático, ele não é definido não tem como gênero no pré-requisito lá, não é creche, não é só para professoras, é para professores, e eles ingressam na rede e aí, como que essa rede está para o professor, né? Como que ele entende esse novo sujeito? E as hipóteses, elas variam, a pesquisa sobre as hipóteses, ela deu desde documentos, né, pesquisas anteriores sobre a creche, como também algumas questões que são levantadas de senso comum, né? Então, nós vemos em muitos textos que o professor ele tem um preconceito no aspecto pessoal.
as famílias, tem um artigo de 2001, que eu cito na minha dissertação, as famílias têm a preocupação com relação à orientação, aqui está escrito errado, com a orientação sexual, o temperamento e a sua conduta como cidadão, como que ele é. Será que ele é um possível abusador, enfim. E profissional, se ele sabe lidar com criança pequena, se ele sabe como que é que limpa uma criança, como que dá banho, como que... Enfim. É no texto de 2001 que está a palavra opção sexual, é por isso que está escrito aí. O sistema educacional ainda está ou não preparado? Provavelmente, na hipótese, não estaria preparado, mas nós vamos ver nos resultados finais. E os professores, aí é uma questão do professor Dr. Jânio, né, sobre, que é uma questão que a gente sempre pensa, como que as universidades, como que no curso de formação inicial, pensa-se na formação do professor para a educação infantil, né? Então, e aí ainda mais, e aí a gente acrescenta o homem nessa conversa, né? E aí, os resultados são, os professores de educação infantil, eles sofrem um estranhamento, um preconceito ali em todas as esferas, tanto na pessoal quanto na profissional. Sim, né? Nos relatos dos 24 professores, há sim algum momento de estranheza ali, eles relatam que as famílias perguntam, questionam, por quê, vão na sala da direção para tentar mudar a criança de sala, para colocar em outro... tentar transferência escolar, enfim. O sistema educacional, ele dá o seu jeito, eles não estão preparados aí, numa questão geral, mas cada gestão dá o seu jeito de poder acolher esse professor. Eu, nos meus 12 anos de atuação nas creches, eu sempre tive uma gestão que esteve do meu lado, sempre comprou essa discussão quando alguém vinha questionar, né, e sempre promovia um diálogo, né. Mas também, muitos professores relatam nas suas respostas que tiveram uma rejeição até mesmo por parte dos seus gestores, né? Enfim, e aí caso a caso foi resolvido ali particularmente, né? Pois bem, no entanto, em 2017 para 2018, surge essa publicação municipal, que para mim é a primeira que discute essa questão do professor homem nas creches, né? Que foi... que foi sobre a presença do homem na creche. E aí eu fui entrevistado nessa revista, e aí tem a pergunta central aqui, ó, a que horas chegará a professora? Que foi numa situação em que eu vivenciei, onde uma avó de uma criança foi levar a criança, né? Eu pela manhã fui receber as crianças, e eu recebendo todas as crianças, e ela entregou, e deixou a criança na sala, guardamos a mochila e tudo mais, e aí numa hora, e ela ficou na porta me esperando, e num dado momento ela não aguentou e perguntou assim, que hora que chega a professora? E aí eu brinquei, eu sou muito de brincar, eu falei, não, a professora sou eu, né? E aí começou-se uma conversa ali, ela foi embora, mas assim, ela foi mais dias, inclusive, levar depois para me conhecer melhor. Josué, só para te avisar, falta 5 minutos, tá bom? Beleza, tá bom. E aí, a partir desse momento, né, as crianças, como eu ia dizer, as crianças são o melhor indicador do trabalho do homem, né, e da professora, enfim. Você quer saber como está a escola, vai perguntar para as crianças que vão te dar o termômetro. E os documentos institucionais que dizem, né, na nossa rede, né, que são os indicadores de qualidade e o currículo da cidade, também vão abordar esses temas, né? Não especificamente do professor homem na creche, mas já abordam as questões do professor homem. Por exemplo, nos indicadores, tem a dimensão 5, fala das relações étnico-raciais de gênero, né? E aí fala aqui, ó, no 5.3, a equipe gestora, os educadores e educadoras discutem com as famílias o caráter positivo e a importância de termos profissionais da educação do sexo masculino atuando plenamente com os bebês e crianças pequenas, né? Os indicadores é uma avaliação institucional, uma autoavaliação institucional, né? E dali você verifica se o trabalho está indo de acordo com o padrão de qualidade, né?
E no currículo da cidade, ele traz num parágrafo, tendo em vista que 6 IEMEIs devem educar as crianças de forma compartilhada com famílias responsáveis, é fundamental que sejam organizados espaços para formações entre os profissionais e debates com as famílias responsáveis sobre suas perspectivas, analisar livros de história, discutir elementos sexistas da mídia e refletir sobre situações reais ou imaginadas são estratégias para apoiar a reflexão sobre o tema, né? Então, o próprio currículo já nos convida a debater o tema com as famílias e as crianças. Bom, as conclusões sobre a dissertação são várias, eu não vou ler todas aqui, mas, assim, eu convido a quem puder ler, né, a dissertação lá, é riquíssimo a colaboração dos entrevistados. Então, assim, pegando os autores e comparando com as respostas e entendendo o que é essa concepção de infância e criança, o que é educação infantil, a gente vê que não há diferença. Os professores, eles têm uma linha sobre a educação condizente com o que se deve trabalhar na educação infantil. O conhecimento da natureza do trabalho, sabem das questões da afetividade com os bebês, que é algo fundamental, né? A interação, o brincar e a interação são os eixos da educação infantil. Assim como no século XIX, no século XX, a inserção das mulheres no magistério não ocorreu sem resistências, né? Então, também nós tivemos 2 momentos ali. A resistência da presença dos professores homens parece estar muito mais ligada à natureza da especificidade do trabalho docente e cuidado com os bebês. Será que você sabe trocar a fralda? Será que E aí eu lembro, foi muito curioso, que eu já trabalhava no SEI desde 2005, né? E minha filha nasceu em 2009, e aí eu brinquei, né? Quando eu fui trocar fralda em casa, e aí a minha esposa me perguntou, você sabe trocar fralda? Eu falei, eu sou um trocador de fralda profissional, né? Eu brinquei com ela, eu brinco com todo mundo. Pois, essa questão, né, do cuidado sempre relativo a uma função feminina, né? Função de uma mulher. Pois bem, mais algumas aqui sinalizam que os professores são unânimes na natureza do trabalho. Eles percebem, que eu vou resumir tudo isso aqui que está aqui, né? Na natureza do trabalho, eles percebem que também as crianças trazem questões sexistas carregadas dos seus lares, assim, muito forte. Então, assim, cores, brinquedos, personagens, fantasias, enfim, e aí nós, na educação infantil, nós trabalhamos que não há diferença de cor, de brincadeira, de olhar, de interação, enfim, e menino e menina brincam de qualquer coisa, existem brincadeiras, né? Nos últimos parágrafos, sobre a atuação profissional, todos os professores são unânimes e praticamente toda profissional da educação, né? Gosta de trabalhar na sala de aula, é evidente que trabalham muito bem, mas gostam também de percorrer outros caminhos, né? Ou a gestão, ou numa divisão pedagógica, ou numa DRE, enfim. Então, todos apresentam também, como todos os profissionais, enfim. Bom, enfim. Vou resumir isso aqui, senão eu vou ler tudo e já dando tempo. E, por fim, eu coloquei aqui, eu agradeço a presença, eu tenho poucas fotos da minha atuação, essas aqui são as últimas, essa que eu consegui resgatar, né, enfim, não tem foto digitalizada, enfim. Esse era um pouquíssimo do meu trabalho, eu tocava violão, fazia peças de teatro, se fantasiava, enfim, era assim que se dava o trabalho na educação infantil. Eu agradeço, tenho muitos colegas ainda na rede, que eu ainda sou um professor da creche, né, ainda só estou designado para outro cargo, mas eu agradeço demais, eu espero ter contribuído, enfim, eu tenho perguntas e respostas agora, né, obrigado. Obrigado, Josué, acho que a sua pesquisa também trouxe para a gente bastante que essa divisão binária do mundo, ela tem muitas intenções, né, e ela causou muitas toxicidades. Tiveram várias perguntas, assim, para todo mundo. Eu tentei dividir aqui, até para mim teve pergunta que eu vou compartilhar com vocês também. E aí eu selecionei aqui, para a gente começar, 4 perguntas que vieram para o professor Jânio.
E aí eu vou ler elas de uma vez, porque elas até são bem parecidas, eu acho que você vai conseguir responder. E como também a gente tem um tempo aí a cumprir, é para que todo mundo consiga elaborar suas perguntas. Então eu vou ler, professor Jane, aí quando eu terminar te aviso. Vamos lá. A primeira é a pergunta do Samuel, que ele fala. Não, peraí. Primeira pergunta do Samuel. Professor Jânio, você identificou parte significativa do ingresso no curso de pedagogia motivada por busca de ajuste ao mercado de trabalho. Entre o ingresso e a conclusão do curso, em sua pesquisa ou experiência, é possível afirmar que outras motivações e valores são adicionadas aos iniciais? Quais? Tem uma pergunta também da Corina Silva, onde ela fala: como poderíamos desconstruir esse olhar para a pedagogia como uma profissão predominantemente feminina? Pergunta do Antônio Soares: como está hoje essa questão dos estagiários do sexo masculino na educação infantil? Já são aceitos? Existe algum movimento para a inclusão de estagiários masculinos na educação infantil? Pergunta de Tatiana Fulas: o desprestígio do curso de pedagogia tem vínculo com a desqualificação da profissão de professor. Você percebeu alguma relação de classe e raça no grupo analisado? São essas perguntas. Está ativado, né, o microfone? Sim. A primeira pergunta do Samuel, né? Qual seria, considerando a motivação para a escolha do curso, entre a motivação para a escolha do curso, né? Se surgem outras motivações, e no final, se surgem outras motivações no percurso, né? Bem, um grande percentual dos alunos do curso de pedagogia, e aí tanto homens como mulheres, eles têm, não fizeram a opção pelo curso por vocação, né? Pelo desejo de atuar. Isso eu acho que não só na minha pesquisa, mas em outras pesquisas, pode-se constatar, né, essa realidade. E eu constatei, especialmente, que a grande maioria dos estudantes, e posso dizer dos homens, todos os homens com os quais trabalhei nessa pesquisa, desejam atuar em outra área, digamos assim, especialmente no ensino superior, quando concluírem o curso, né? Quando dá a conclusão do curso. Com relação às mulheres, há um percentual bem maior, ou, na verdade, há um percentual de mulheres que desejam atuar nos anos iniciais, na educação infantil, trabalhar com crianças, etc. Com relação aos homens, não há essa constatação. Todos os homens que eu entrevistei desejam trabalhar, quando concluírem o curso, em outras funções, especialmente trabalhar no ensino superior. Agora, no percurso de formação, que nós sabemos, eu coloquei um pouco na pesquisa, que há essa relação, essa identificação com o campo da pedagogia, com o campo de conhecimento. Nós temos hoje, especialmente entre os estudantes que eu pesquisei, uma variedade, digamos assim, de opções, de identificações, outras com atividades independentes dessas. Por exemplo, atuar em espaços não escolares, né? Em hospitais, em instituições onde hoje tem já oferta, né, de trabalho, oportunidade de trabalho para homens e mulheres estudantes ou formados, egressos do curso de pedagogia, né? E por aí vai. Então, foi isso que eu constatei, que também baseado em alguns estudos, né? Como essa pergunta, como desconstruir, né? A ideia, né, de que a educação infantil, de que os homens não podem ou não estariam, digamos assim, preparados para trabalhar na educação infantil.
Nós vimos agora a pesquisa do nosso colega, né, do Josué, né? Muito interessante o trabalho dele e aí algumas imagens, mas assim, considerando a realidade de Teresina, onde eu fiz 2 estudos, um mestrado e doutorado, primeiro, o que a gente percebe é que o sistema público faz uma grande restrição, embora tenha a abertura através do concurso público, não possa haver, digamos assim, não pode haver a proibição para o trabalho na educação infantil, isso no sistema público. No sistema privado, no sistema particular, praticamente não identificamos homens trabalhando com a educação infantil, trabalhando com crianças. Na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, que permanece não como critério, mas permanece ainda hoje a restrição, eu identifiquei que há escolas, por exemplo, em Teresina, que tinha o seguinte critério: só aceitar homens a partir do 5º ano, né? Do 5º ano, e mulheres até o 4º ano, de preferência que sejam mães, né? Então, existia escolas com esse critério. E aí, para concluir essa parte no sistema público municipal, por exemplo, que é onde, digamos assim, se encontra a maior parte, nós temos mais de 100 centros municipais de educação, CEMEI em Teresina, e nós vamos perceber que nós podemos identificar em torno de 3% de homens com cargos ou funções na educação infantil, sendo que no ano de 2020, por exemplo, no ano de 2019, até o ano de 2019, nós estávamos identificando 3 homens apenas no universo de mais de 100 CMEIs, que nesse momento aqui eu não tenho o número da quantidade de professores, né, do universo de professores nos centros municipais de educação infantil. Mas, quer dizer assim, em mais de 100 CMEI, se identificava apenas 3 homens e um atuando, né? Era um atuando apenas, né? Não sei como é que está nesse momento, principalmente num período de pandemia, né? Como é que está a realidade, né? Com relação à pergunta, né? Acho que já adiantei um pouco se eles são aceitos na educação infantil, né? Como desconstruir? Eu acho que essa pergunta o nosso colega professor José vai também contemplar muito bem, mas eu percebo que, assim como há a necessidade mais, digamos assim, de formação para homens e mulheres, todos os tipos masculinos, de masculinidades e feminidades, há necessidade de uma melhor formação para a educação infantil, né? Isso que eu acho que, digamos assim, é necessário a gente perceber hoje. Há uma necessidade de uma melhor formação para se atuar na educação infantil. Porque, com relação ao sexo, não pode haver nenhum tipo de restrição, porque, como nós acabamos de ver um exemplo, e as experiências que temos em Teresina, principalmente, as poucas experiências que temos do trabalho dos homens com crianças, é um trabalho, digamos assim, que muitas vezes referência, né, como educadores infantis, como educadores atuando na área da educação infantil. Então, não tem como haver restrição. O que nós devemos fazer é trabalhar para desconstruir essa realidade, porque isso se dá em função de uma cultura de valores que, na verdade, há muito desses aspectos que foi colocado, que eu identifiquei nessa pesquisa, foi colocado pelo nosso colega aqui, pesquisador. O que ocorre é uma, digamos assim, falta de autorização social que termina afetando os homens em função da preservação desses valores, né, que os tornam, como é que se diz, inibidos para optar pela profissão, por algumas atitudes da sociedade, das famílias, né, e termina fazendo com que
eles se afastam. Na verdade, nós sabemos que quando iniciou o processo de escolarização, ou melhor, no surgimento da escola, especialmente no Brasil, quem atuava, digamos assim, predominantemente na educação eram os homens, né? Isso foi se transformando, né? Nós sabemos, tem muitas pesquisas mostrando isso, né? Que nós terminamos entrando nesse processo e ainda hoje permanece. Na verdade, o que um colega pesquisador agora recente está chamando de uma pedagogia do silêncio, né? As escolas, as universidades ainda ignoram, como é que se diz, silenciam essas questões e não procuram trabalhar para que a gente supere isso. Nós temos cursos de formação, e aí eu acho que já contemplando aqui outra pergunta, que embora com seus problemas curriculares, nas suas práticas curriculares, nós temos cursos de formação que, no geral, eles preparam bem o professor, seja a professora, o homem, a mulher, qualquer tipo de masculinidade, de feminilidade para o magistério. E, claro, temos dificuldades, precisamos avançar nisso, porém isso independe do sexo, né? Depende mais, quando for o caso, de um bom curso de formação, que as pessoas tenham o desejo de trabalhar e que se preparem para trabalhar, né? É isso. Se tiver ficado alguma pergunta, porque eu não consegui anotar aqui direitinho, pode ser. Obrigado, professor Jânio, pelas colocações. Você falou sobre a pedagogia do silêncio, né? Efeito silenciador, acho que tem tudo a ver com as perguntas que eu vou ler agora. No começo, a gente recebeu as perguntas do Davi e da Hélida, e o Davi coloca assim: Lucas, a escola pública está precarizada, muitas vezes falta o básico. Como nós, professores e professoras, em meio a esse abandono, podemos potencializar uma educação que dê voz aos corpos dissidentes? E a Hélida coloca assim: Lucas, quais são os desafios no campo da educação para garantir o acesso, permanência e sucesso das pessoas não binárias? Me chama a atenção o fato de você ser não binária e estar mediando uma mesa de masculinidade. Como é isso para você? Seria pertinente ter você socializando sua linha de pesquisa e sua trajetória nesse campo. Acredito que contribuiria significativamente para a reflexão dos profissionais da educação. Eu vou responder rapidinho, antes de passar para as outras perguntas, que eu acho de extrema importância. Primeira pergunta do Davi, eu acho que é a gente acabar, né, com esse efeito silenciador que os corpos trans, LGBTs, negros, indígenas, quilombolas, as pessoas com deficiência e todos os outros corpos dissidentes passam na escola por parte de professores, diretores, mesmo os alunos, né? Acho que a gente tem que conversar sobre coisas que todo mundo tem, como gênero, por exemplo, que é uma questão quase universal, né? A gente pode ser agênero ou assexual, mas todo mundo tem gênero e sexualidade. E quanto a Hélida, eu acho que as pessoas não binárias na educação estão resistindo, assim como todas as pessoas trans, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e essas pessoas estão fora das universidades, das escolas, né? Minhas companheiras e companheiros trans estão sendo expulsos das escolas particulares, a gente tem uma mega resistência a ter contato com crianças, né? Com o professor Josué colocou os bebês, então eu acho que as pessoas trans no Brasil são criminalizadas e eu acho de suma importância que a gente tenha um seminário de gênero onde as pessoas trans estão presentes. Hoje de manhã teve a Dani Balbi, eu estou mediando esse seminário enquanto pessoa não binária, amanhã vai ter a Maria Clara Araújo. Então, acho que a gente tem que romper essas barreiras silenciadoras para que a gente possa construir um território de revolução de fato, né? Não de brincadeira, de escuta e de frágeis alianças. Agora eu vou ler as perguntas para o professor José, e também foram algumas perguntas que eu vou ler juntos, porque eu acho que elas têm a mesma essência. Então, para o professor José Mário, pergunta do Samuel de Carvalho. Professor José Mário, você afirmou que as questões de gênero estão presentes no MST desde o início. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Pergunta da Beatriz Dutra. Parece que as questões de gênero enfrentadas dentro do MST eram um reflexo do que ocorria na sociedade em geral. A mudança na atitude deles está mais relacionada
a um movimento interno realizado no MST ou também reflete as lutas mais recentes? Tatiana Fulas. Parece que as questões de gênero enfrentadas dentro do MST eram um reflexo do que ocorria na sociedade em geral. A mudança na atitude deles está mais relacionada a um movimento interno realizado no MST ou também reflete as lutas mais recentes, a mesma que a da Beatriz. E a professora Helenice Ciampi está perguntando aqui, José Mário, poderia desenvolver mais precisamente as temáticas sobre a questão dos boletins? Todos voltam-se para esta questão? Qual a tônica da discussão? E por último, a Corina Silva coloca, José, no assentamento você encontrou algum aluno deficiente participando nas discussões nos grupos que trabalhavam a questão LGBT? Então, todas essas aí, José, para você resolver. God. Então, vamos lá. Sobre a questão de gênero, ela está desde o início, está documentado, né? Os documentos, eles mostram desde já a preocupação de que o MST é um movimento que quer construir uma nova sociedade, uma sociedade que tem bases do socialismo e que presta a construção de um novo homem e de uma nova mulher para essa nova sociedade. Nesse primeiro momento, claro que e acompanha um pouco isso, o final dos anos 80, né? Então, o grande desafio era como dar o lugar de voz de participação a essas mulheres. Claro que pensadores intelectuais que colaboraram, tanto acadêmicos como os próprios intelectuais do MST, pensaram isso e trouxeram isso para os documentos. Na realidade do dia a dia do assentamento, dos acampamentos, as coisas são muito mais complexas. Mas o que acontecia? Os processos formativos, e aí surge o setor de gênero, que é muito importante para isso no MST, acabou empoderando essas mulheres. Então, por mais que o MST trouxesse nos documentos, na realidade do campo dos assentamentos, o documento não traduzia a realidade como ela era. Tudo demandava um processo de luta das pessoas. Então, o pessoal, essas mulheres foram ocupando esses seus lugares desde o início do movimento. E hoje, as mulheres têm iniciativas independentes de outros setores nesse processo de luta, né? E o MST, ele sim reflete, o MST é um movimento que ele não se prende à realidade do campo, né? As questões do MST são questões que diz respeito à transformação da sociedade. Então, ele consegue acompanhar, e ele tem seus intelectuais, o MST foi capaz de produzir seus próprios intelectuais, que corroboram por isso, e sua inteligência, capacidade de parceria com a academia, possibilita que esses conhecimentos do MST vão sendo atualizados, né? O pessoal vai acompanhando as discussões que diz respeito às questões de gênero. Hoje, no MST, você tem uma possibilidade de trânsitos das várias possibilidades de corpos e de expressões de forma mais tranquila do que em outros contextos, né? Durante a pesquisa, eu participei de um encontro nacional dos LGBTs, QI+, do MST, aqui na Escola Professor Fernandes, e assim, é incrível, e até se ouvir pessoas com deficiência, tinha lá pessoas, eu nunca vi tanta diversidade reunida em um lugar, e eu participo de movimentos LGBTs aqui em São Paulo. Aquela foi uma coisa assim de chorar de emoção. E tinha as mais diversidades de expressões, de corpos, de jeitos. Cara, eu fiquei chocado, impressionado e esperançoso, né? E é isso. E assim, o MST ele faz uma caminhada diferenciada. E claro, e o interessante é perceber que não é algo só para dentro, é algo de dentro para dentro, mas de dentro para fora, né? O engajamento das lutas do MST não se restringe só às questões do campo, mas as outras lutas, elas se somam. Isso é muito interessante e importante de perceber, e é real, isso acontece. A professora falou a questão dos boletins, né? Os boletins, eles vêm com caráter formativo, né, da proposta de educação do MST, e o nosso olhar para ele, de pensar como as questões de gênero são postas ali, que a gente percebe muito presente que existe, sim, uma preocupação de que homens e mulheres assumam as questões de educação, homens e mulheres participam desse processo de formação, né? Mas, assim, quando a gente
conversa com o pessoal que participa, a gente percebe que não é tão simples esse processo de construção, esse processo de hibridação que vai acontecendo, vai trazendo as marcas que tem dentro do MST. O MST é um movimento que surgiu da Comissão Pastoral da Terra, né, que está ligado à Igreja Católica, e há outras visões relacionadas ao homem, à mulher do campo. Então, são questões que perpassam, né? O documento, ele traz uma dimensão ideal que, na verdade, na prática, o processo é muito mais demorado, mas vai se acontecendo, porque o MST também, você percebe que em cada documento, como ele vai evoluindo, né? Eles propõem, vivenciam, reavaliam e vão fazendo novos percursos, né? Então, perceber esse movimento, que o movimento, o próprio Movimento Sem Terra, ele vai acompanhando essas discussões de gênero, ele vai acompanhando e vai trazendo para o debate, né? E além de trazer para o debate, você vê emergir agora os sujeitos do próprio movimento, que é o seu lugar de fala, né? Eu tive uma das formações lá com os LGBTs, que era uma ex-freira que estava formando, né? E a formação dela, a formação daquele ponto era como os LGBTQI+, do MST, ocupar os seus lugares de fala dos próprios assentamentos, porque eles lidam com o machismo mesmo com todo o discurso. Então, eu estava tendo um treinamento de como é que vai e ele assume os lugares de poder no assentamento. A comunidade LGBT, o próprio MST, né, capacitando os LGBTs para nos seus assentamentos, porque são lugares de contradições, são lugares de lutas. Assume essa luta para fazer valer a sua voz. Acho que não sei se consegui falar de todas as questões, mas é isso. Lucas, qualquer coisa me ajuda aí. Arrasou. Não, eu fico com essa frase: assuma a sua luta para valer a pena a sua voz. É isso. Bem esse. Agora isso, eu vou. É demais. É a base de tudo, né? Tem aqui 2 perguntas e 2 comentários para o Josué. Na verdade, os 2 comentários são gerais e as 2 perguntas são para o Josué, mas aí eu vou deixar para você comentar os comentários também, tá? Eu vou ler aqui. Primeira pergunta é do Denis Silva. Na observação das entrevistas e mesmo da convivência com professoras, há uma percepção de atuações pedagógicas diferente, mesmo que balizadas pelo currículo? Aí a Tatiana Folos pergunta: esse preconceito contra professores na educação infantil está muito relacionado às questões morais e não profissionais. Você sente uma resistência das professoras mulheres no sentido de defenderem um espaço político e profissional conquistado, e não só a questão moral? E aí os 2 comentários, o primeiro é da Noeli Fernandes. A sociedade tem tido um retrocesso com posturas machistas e misóginas. Há um grupo que gera o pânico moral e passa-se a considerar que homens na educação infantil não é bom, sem nenhum embasamento sobre nada. E aí o último comentário é: nessas últimas eleições ouvimos vários boatos de proibir que homens trabalhem em creches, para evitar que troquem as fraldas. E aí a pergunta é se isso é real, né? E aí deixo para você também todas as suas questões, Josué. Bacana. Pois bem, sobre a primeira... eu acho que eu vou começar pelos comentários primeiro, porque quando se fala em todos os pequenos artigos, entrevistas, qualquer questão que você vê na mídia que fala assim sobre a presença do homem na creche, esse pânico moral ele surge nos comentários, na colocação, enfim, onde já se viu, um homem vai trocar a fralda do meu bebê, enfim, isso e aí você combate ali nos comentários, enfim, vai colocando a sua presença, a profissionalidade daquela ação, né? Porque tudo vem de uma ideia de que o homem não consegue, ele não sabe lidar. Esse é um dos pontos, né? Porque coloca-se tanto que ele não sabe, uma que ele é um potencial abusador, ele tá ali porque de alguma forma, ele quer se aproveitar da situação,
E, enfim, e questiona a índole dele, enfim, esse pânico que é colocado, ele é terrível e ele é desgastante, porque, assim, todo mês na educação infantil, né, todo começo de ano, o profissional ele é avaliado pelas famílias e é algo natural, essa avaliação, quem será que é, como que será que vai ser, enfim, é natural, né, porque nas relações humanas a gente vai conhecendo as pessoas, enfim. E aí eu sempre falo que o do homem, ele dura um pouco mais, né, a professora, geralmente ela é avaliada em fevereiro, a família conhece e tudo mais e segue o ano. No homem, ele dura um pouco mais, eu até tenho histórias de que foi até o meio do ano, enfim, para uma família me conhecer efetivamente, né? E a criança é que traz o termômetro que avalia o seu trabalho ali, mostra que o seu trabalho é profissional, né? Essa de que homens são proibidos, a gente só viu, na realidade, foi propaganda midiática aí. Nunca um profissional com as mesmas habilitações e as mesmas capacidade técnica e profissional e certificação, enfim, ele não vai ser separado, ele não vai ser excluído da sua função a qual ele se destina ali. Então, assim, nas escolas, nas unidades de educação infantil na cidade de São Paulo, eu desconheço, e se alguém o fez também de total preconceito e total desconhecimento da função docente, né? Então, assim, fez porque também não acredita que um homem possa trabalhar na educação infantil. Se fez ali por debaixo dos panos. Então, oficialmente não existe isso. Todos os homens atuantes em creche hoje e sempre, desde 2004, eu entrei em 2005, mas desde 2004 todos exerceram as mesmas funções que as mulheres. Aí a pergunta do Denis, se é uma didática diferente. Eu acho que há sim uma didática diferente, mas há uma didática diferente entre todos os profissionais. Existem cada professor tem o seu estilo, tem o seu jeito. Então, assim, uma criança que foi minha aluna, né? Vou colocar aluna, no mini grupo 1, quando for aluna de outro professor, vai ser outra didática, outra maneira de trabalho. Então, assim, há diferença porque todos os professores são diferentes. E é por isso que a gente sempre, como está nos documentos, né, inclusive até no currículo integrador, que é um documento da cidade de São Paulo, fala das múltiplas interações. É importante que a criança interaja com os diferentes profissionais que ali estão na escola. Mas, assim, é que essa diferenciação se dá por conta do gênero, enfim, porque por ser homem ou por ser mulher, não é especificamente por causa disso, é por conta da sua personalidade profissional, da sua forma de trabalho. E aí, a Tatiana perguntou da resistência das mulheres. É engraçado que teve um caso muito que eu passei por isso, né? Que em janeiro geralmente funciona-se os polos de atendimento, né? E eu trabalhei uma vez em janeiro, e aí nesses polos de atendimento juntam-se professores de diversas unidades para realizar o trabalho. E aí uma professora ficou me olhando, que era de outra unidade, ficou me olhando, 1, 2, 3 dias. No quarto dia ela não aguentou e perguntou assim: vem cá, você é professor? Eu falei, estou trabalhando aqui há 4 dias com você. Eu falei, então, lá na minha unidade você não trabalharia. Por quê? Não, porque homem jamais, homem não pode, homem, enfim, não sei. Mas eu percebi que também ela fazia parte, ela somava com essa questão do desconhecimento, não que eu sempre me dei muito bem com as minhas colegas de trabalho, sempre foi um trabalho muito bem, uma parceria muito bem realizada, mesmo porque na maioria das creches, quem conhece o funcionamento da creche, as turmas são agrupadas em muitos equipamentos, então 2 turmas ocupam a mesma sala, então os professores trabalham juntos. Então, só esse caso de uma professora que estranhou, e enfim, era a percepção dela, mas não vejo resistência também não, por parte das mulheres. Muitas das hipóteses foram, eu descrevo lá, muitas das questões das hipóteses foram rechaçadas, assim, nos resultados, né? Porque as hipóteses, elas são muito mais provenientes de uma ideia do senso comum, enfim, da não possibilidade da atuação masculina. Eu acho que eu atendi tudo, eu não sei. Obrigado, atendeu sim. Por conta do tempo, a gente vai já indo para o encerramento.
Mas eu queria agradecer, professor Jânio, José Mário, Josué, pela presença, por ter topado participar do seminário. Foi muito bom mesmo ter vocês aqui compartilhando essas pesquisas. E agradecer também o EHPS, todo o pessoal da RD, que está na organização por trás das câmeras aqui, para que esse evento online aconteça. E dizer que amanhã tem, às 10 horas da manhã, a mesa Trajetórias Femininas Zoom, que vão ter também pessoas maravilhosas falando, e que gênero seja uma constante, né, na nossa vida, nas nossas pesquisas, até que a LGBTfobia desapareça, até que o machismo, o feminicídio desapareça, até que as profissões não sejam mais pautadas, né, de maneira binariamente frágeis para designar o que é, o que pode, o que não pode um homem e uma mulher, que a gente consiga ultrapassar todas essas barreiras. Muito obrigado pela presença de todos vocês e uma ótima quinta. Agradeço.